Janela do Céu. Estamos de volta no nosso programa Janela do Céu, compartilhando a palavra com nossa irmã que veio lá do Rio de Janeiro, que fazem muitos anos, né, que está retornando, foi 2006, a última vez, né? A última vez que eu vim ao Sul. Isso, e que está retornando agora, então, nesse encontro onde nós estamos, e está compartilhando conosco, né, a irmã Michele. Então, continuando, eu gostaria de perguntar sobre, como a irmã falou, sobre a rejeição, né? E algo que tem sido muito falado, comentado, que o Senhor tem trazido, né, de palavras. O que o Senhor, assim, já transformou? O que tu pode falar um pouco para nós sobre esse sentimento e como Deus vai trazendo, né, curando, restaurando? Eu creio assim que tem dois pontos, né, que eu já até conversei com o Flávio, eu falei, preciso de auxílio, né, que é a questão da rejeição e da amargura, né, que a grande pedra tem sido a grande pedra para o meu crescimento, né, que até agora eu estava conversando com a irmã lá embaixo, a gente já era para ser mestre, né, e ainda tá naquela lentidão, no leite ainda para aprender devido a essas coisas, né? Mas eu creio que assim, Elisama, para ser sincera, porque aqui assim a gente está diante do Senhor, né? Não adianta querer falar algo que não é real, né? Então assim, eu tenho muita dificuldade na alimentação, né? E eu creio que isso é o grande problema para não estar ainda numa maturidade espiritual com relação à rejeição e à amargura, né? Porque tenho muita deficiência no levantar, né? E isso durante anos, né? Flávio conversa muito comigo, né? A gente conversa muito e sempre a gente cai nesse mesmo assunto, né? Porque não tem crescimento se você não tem um esquema de alimentação, né? Então, assim, a hora que eu vou buscar o Senhor, o maná já caiu, né? Então, é uma coisa assim de realmente me expor, né? Mas eu preciso decidir, né? E é uma coisa assim que não só uma decisão, mas eu preciso também estar entrando. É porque eu entro e saio, né? Não há uma perseverança. Mas assim, as outras armas que Deus nos dá, né? Jejum, oração, né? Para conseguir vencer essa questão, esse demônio assim do sono, né? Que impede com que eu venha estar despertada para uma alimentação, né? Porque ou eu acordo muito cedo e não consigo buscar devido ao sono, né? Que é arrebatador, né? Ou então já acordo tarde, o tarde no sentido de que já não é mais o maná que o Senhor gostaria que eu pegasse, né? Então eu vejo assim que todos os nossos problemas, né, que todos nós temos as nossas áreas, né? Mas que nós temos que lutar com as armas naturais, né, espirituais, né? Então não adianta lutar com as armas naturais, né? E perseverar nelas, né? E juntamente com elas a alimentação, né? Que eu creio que assim essa área que eu tenho que perseverar, porque uma vez aquele esquema, né? Porque eu ponho assim, eu falo para todo mundo assim, não, eu tenho 4 filhos, não é o problema, meus filhos não são problema, mas o que acontece dentro de nós não é a realidade. Que no fundo, eu tô à volta com eles, né? Uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa aqui, uma coisa ali, aí dorme tarde, porque precisei ficar com um e acordei tarde, porque, sabe, tudo em torno deles, né? E eu digo pra ninguém que meus filhos não são problema, né? Mas a realidade não é essa, né? A realidade é que realmente eles não são problema. Eu é que não tenho não tô ainda colocando as coisas em ordem, né? E Deus fala muito isso conosco, né? Então eu vejo que a questão da ordem, da disciplina, para você primeiramente se alimentar e depois tudo dali de baixo flui, né?
essa manutenção, né, que todos nós precisamos fazer. Creio que muitos irmãos têm tido dificuldade, ainda mais nesses momentos que está findando a era da graça, né, que parece que cada vez mais é mais difícil, né, a opressão é maior, e nós realmente, como diz na palavra, é uma busca, né, uma intensidade, é uma decisão que nós precisamos tomar para perseverar na busca do Senhor, perseverar na doutrina dos apóstolos, né, na comunhão, porque isso vai nos sustentando, né, para que a gente venha ter as reações do Cristo, para que a gente venha realmente fazer a vontade do Senhor em todos os momentos. E compartilhando sobre isso, o que o Senhor tem trazido, né, lá no Rio de Janeiro, como está a obra lá naquele local, e mesmo longe, né, ainda bem que tem a TV, né, que os irmãos acessam. Como fica, né, esse trabalho lá? Então, no Rio tá assim, Deus está enviando muitas ovelhas novas, e tem sido assim um equilíbrio para nós, porque tem as ovelhas que estão chegando e tem algumas ovelhas que já saíram e estão voltando, né? E essas ovelhas que já eram, né, estão voltando, e tem lá seus tendo que recomeçar tudo, né? E essas novas que estão deixando a gente já com o queixo caído, envergonhados, né? Já estão vindo assim, né? Tu não precisa pregar sobre dízimo, tu não precisa pregar sobre... Nós temos um exemplo de uma irmã lá, né? Que ela era católica, né? E simplesmente ministramos a palavra, né? E ela disse que então ela pegou, já deu fim em tudo que ela tinha, né? Falou, não, agora quem manda na minha casa é o Senhor, né? Então, tu não precisa chegar, falar, colocar, né? Você vê que o próprio Senhor faz todas as coisas, né? E devido a isso, a gente teve que recomeçar muitas coisas, né? Cura interior, agora a gente está acabando, vai começar aprofundado, né? E tá devagarinho, né? Esse trabalho, assim, tem crescido, né? E os irmãos, assim, desde que nós chegamos de São Paulo para lá, Deus tinha profetizado que ia enviar as ovelhas antigas, né? E a gente, amém, começamos a orar e aguardar, né? E Deus tem enviado, né? Tem enviado. Aí elas vêm bem machucadas, né? Bem machucadas, né? E ovelhas de berrar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? E aí tu tem que... não é tempo de casa, né? Deus sabe todas as coisas, tá mandando, vamos acolher, né? Então esse trabalho, assim, que um tá recomeçando ali, né? E o outro que tá vindo, acaba que tá todo mundo no mesmo... Vamos chegar junto em nome de Jesus, né? Tá uma bênção. Tem jovens também, né? Que estão vindo, que estão se alimentando e que estão, né, já também dando seus testemunhos, né? Que Deus tem feito na vida deles, né? E amém, E como é uma cidade grande, né, e é tudo muito complicado, vocês têm importante o trabalho do grupo familiar, né? E isso é importante nós compartilharmos, porque às vezes as pessoas, mas tem a igreja, por que Deus tem o grupo, né? E o importante do grupo familiar é porque todos ali podem acessar a palavra muito mais, é um trabalho mais de perto, né? E vocês fazem grupos lá, como que funciona? Tem lá a mensagem de edificação, como é que está desenvolvendo lá o trabalho? Então, tem vários grupos, né, na cidade, e assim, o que acontece lá, que a gente tá clamando o Senhor, é porque assim, a igreja mesmo, principalmente no culto de domingo, né, que não é o foco, né, mas que é a reunião, né,
são muito poucas pessoas que vão, né? Porque é muito longe, né? Então, inclusive, a gente faz até 2, né? Um na parte da manhã, um na parte da tarde, para que o pessoal de longe possa participar da parte da tarde, né? Mas tem os grupos espalhados, né? E na verdade, assim, para os grupos, é uma questão que ainda no Rio de Janeiro tá assim, bem complicada, porque tem eu e o Flávio, a Devane e o Paulinho, né? Para suprir os grupos, né? Porque, assim, os irmãos ainda não estão ainda não foram capturados pelo Senhor para servi-lo, né? Então, estão naquela, assim, de ficar em casa, né? E um não visita o grupo do outro, né? Então, isso, assim, entristece um pouco, né? Mas é a realidade lá ainda, né? Mas, principalmente a Devane, o Flávio, né? Eu, mais assim, com o Flávio, a gente tem que conciliar, né, as crianças. Ainda tem uns problemas, assim, no Rio que, em nome de Jesus, Deus vai resolver, né? Com relação à distância. Então, assim, por exemplo, às vezes eu fico muito atada de ir, né? Devido aos 4 que tem que deixar. E aí acabo não indo com o Flávio, né? Uma coisa que eu oro muito, né? Para que possa estar indo com ele. Aí muitas vezes a gente tem que se dividir, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, para poder atender todo mundo, né? Devido ao tempo, devido às coisas, né? Mas eu creio que vamos em oração, em perseverança, Deus vai proporcionar, né? E a gente está orando para que os próprios, como o Senhor tem falado para a gente, né? Que aquele grupo ali, ele tem que frutificar, né? Tem que dar outras ovelhas ali e crescer, né? E o Rio de Janeiro está nesse processo ainda, né? Bem no início, né? Os grupos funcionam, assim, né? Tem espalhados, mas os grupos não estão ainda abrindo não estão ainda, como se diz assim, abrindo outros, né? Mas vamos perseverando. Amém. O importante é que está sendo feito a obra, e muito importante também é que através da TV Menorá, né, esse acesso à palavra, né, para muitos irmãos que são distantes, né, que estão próprio dentro da sua cidade, mas que é longe para chegar, a palavra chega até as suas casas através da TV, através das mensagens de edificação, através do material. Porque o importante é que todos nós venhamos nos alimentar do Senhor. E a gente fica grato a Deus por Deus ter proporcionado, né, essa estrutura, proporcionado esse material, né? Porque muitos podem ter acesso à palavra, mesmo distantes, estão ali assistindo a mensagem ao vivo, né? Não vão esperar daqui 3, 4, 5 meses chegar o CD, chegar a palavra lá, ou menos tempo, mas estão assistindo, estão sendo alimentados. Então que vocês, presbíteros, missionários ou os membros da Igreja do Senhor, possam estar divulgando esse material, essa ferramenta que o Senhor tem trazido para a sua igreja, para que todos nós possamos maximizar essa obra, né, para que todos tenham acesso, para que todos se alimentem da palavra, porque é isso que gera o crescimento. Então, que Deus possa estar abençoando a tua vida. Eu agradeço a irmã pela presença, né? Então, que todos nós venhamos ver o quanto o Senhor tem agido nos nossos corações e em todos os lugares. Deus tem os seus, né? Sim. Tem os seus eleitos lá no Rio de Janeiro também. Então, que Deus te abençoe e até lá. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.